Vamos lá, eu não sei nem o que dizer. Mas aí, irmão, aqui tem um aspecto comum, talvez a muitos de nós, que é Jesus pronunciando um discurso e ele já reclamando. Mal acabou o discurso, no 41 já estão reclamando do discurso. Nem parou para mastigar, já estão condenando Jesus. Estão condenando o discurso de Cristo. E isso também é uma atitude inconveniente. Se o sermão não foi de acordo com aquilo que você entende na sua teologia, você deve guardar e ir em casa orar pelo pregador, pedir mais luz para ele, ou então comentar e perguntar se tiver em dúvida se aquilo é teologicamente correto ou não, mas não uma atitude de murmúrio após uma palavra. Eu me lembro que eu tinha um professor no seminário que ensinava um negócio que eu não concordava não. Ele falava assim, quando eu tô vendo que tá falando abobrinha, eu levanto, pego minha Bíblia, chamo minha esposa e vou embora. Eu falei, que isso? E o pessoal gosta de carne, né? É isso aí, professor, tem gente que, não... E eu falei, meu Deus, esse homem está ensinando que quando um pregador não estiver desenvolvendo, não conseguindo, e está enrolando, sabe quando você enrola quando você não sabe falar, né? Já aconteceu isso comigo? Uma vez eu me lembro de um sermão que eu esqueci o sermão. Eu fui em outro lugar, irmão, pegar a coisa da Bíblia, ficou horrível. Aí o que aconteceu é que eu via as pessoas conversando, mastigando, aquilo dá mais nervoso ainda. Tu vê assim, cara, perdi o público, tipo, não estão mais olhando. Eu estou falando para o pastor, que é educado, e mais famílias pastorais educadas, porque acabou. Pastor, Ramiro, irmã Rosane, acabou, não tem mais ninguém para prestar atenção. Aí eu às vezes eu vejo as pessoas se levantando, protestando, sabe? Vai, invade uma escola, maluco, vai ficar na igreja? Vai de igreja. Aí já vem a irmã Ipsilita, irmã seu Círio. Lá no Face agora, André, mamãe vai de escola. De capitalista. Pode, Isabela. Vamos lá. Tá gravado isso aí. Ai, tá gravado, hein? Não é pra invadir a escola. Volta, querida. Volta. Verso 52, estamos indo para os 30 minutos finais da Dominical. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A terceira vez que Jesus afirma isso. Ele afirmou isso aqui, no verso 40, depois ele afirma isso de novo no verso 44, e depois ele afirma de novo isso no verso 54. 3 vezes ele afirma que haverá, então, se esse cara crer em mim, eu ressuscitarei. Se ele comer minha carne e beber meu sangue, eu ressuscitarei. Ele fala 3 vezes que vai ressuscitar. Então ele dá ênfase forte de que tomar parte da comunhão com o corpo e o sangue dele são sinais de que essa pessoa será ressuscitada com ele no último dia. Verso 55, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Cansei aqui de ver quantas vezes Jesus reafirmou a mesma coisa. Quem comer a minha carne e beber no meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim... Interessante essa frase, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Gente, isso deve ter sido um alvoroço. Sinagoga fechada, um monte de gente ouvindo aquele discurso. Jesus! Deve ser uma gritaria, misericórdia. Aí que está o verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou, ou seja, Jesus interrompeu as palavras que eles falavam uns com os outros. Isto vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são como Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu:
Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O Espírito Santo, a graça de Deus, atrai o pecador, convence o pecador, converte o pecador e sustenta-o enquanto salvo. Como isso acontece? O Senhor Jesus sabe que o homem não tem capacidade salvífica em si mesmo. Não existe bondade em nós. E aqueles traços de personalidade de doação, de ajudar a gente e tal, isso não significa salvação. Isso não tem nada a ver com ser salvo. Isso, de fato, é apenas um resquício da imago Dei. O que é isso? Aquela imagem de Deus, que quando Deus fez o homem, deixou. Mas mesmo depois da queda, resquícios, sobras dessa imagem permanecem na nossa existência. Elas não podem nos confundir, mas nos confundem. Às vezes a gente faz uma coisa boa para alguém e atribui sobre nós mesmos méritos, esquecendo que quem realmente pode nos trazer algum tipo de justificação e algum tipo de mérito, e esse do Cristo, é o próprio Cristo. Conversando com uma pessoa ontem, não está aqui, eu não falo nunca, quando eu falo de alguém, eu nunca falo de quem está aqui e nem falo de tal forma que possa trazer prejuízo para a imagem de alguém. Conversando com uma pessoa ontem, eu falei assim, qual é um dos seus principais problemas? Essa pessoa falou com disparada, julgamento imediato e implacável de alguém. A pessoa falou, eu julgo rápido. Em alguns instantes eu já estou medindo a mim, a você e dou ganho de causa para mim. Rápido. Mas irmãos, não fomos todos justificados por Cristo? Sim ou não? Uma das nossas batalhas mais dolorosas, cruéis e constantes deveria ser acerca de mérito. Simples. Ele está aqui, é novo convertido, não sabe ainda explicar as coisas da fé, ou então age de uma maneira que não parece ser uma maneira que nós já acostumamos a fazer, porque a gente já está na fé há um tempo. Aí eu começo a rir dele. Sabe por que eu rio? Eu não rio só porque é engraçado. Eu rio também porque é tolo. É bobo. E eu não consigo amar enquanto eu estou fazendo esse cara passar mais vergonha do que ele já passava enquanto não salvo. Nós temos que ter um discernimento muito grande quando rimos das pessoas. Nós temos que ter um discernimento muito grande quando falamos acerca de uma obra de alguém. Quando um cristão abre a boca. Essa semana tivemos um problema e não quero reverberar polêmica. Eu sei que está gravado e não vou pedir para o Igor cortar. Mas nós tivemos um problema sobre julgamento muito sério por parte de um pastor chamado Silas Malafaia, que atingiu a imagem de um pastor que alguns aqui conhecem, que é o Paul David Washer, um pastor norte-americano. A Alice botou uma mensagem muito interessante hoje, né, Alice, sobre a vida do Paul Washer, não foi? Foi você que postou, Alice? Sobre ele ter um Jeep. Foi. Foi, não foi? Posso ler? É bem pequeno. Né? Se a Alice achar primeiro, se quiser ler, eu vou ainda... Ah, não, eu já sei onde está. Mas o meu celular, ele não atualiza mais, não. Pode ler sim, só em voz alta. Essa aí é um depoimento, esse é um depoimento do Paul Washer. Ele foi acusado de ser um fomentador de descrentes pelo pastor Silas Malafaia. Eu admiro a vida do pastor Silas, é um homem de Deus. Eu posso não concordar plenamente com sua teologia, mas eu não vou invalidar o caráter dele enquanto alguém que está buscando fazer algo pelo reino de Deus. Eu não estou aqui para isso. Mas a fala dele de ter chamado Paul Washer de boçal e ter agredido verbalmente alguém que nem estava nessa panela de discussão dele com outro pastor, né? Ele nem estava nessa... Quem viu essas... Ele não estava nesse negócio. Paul Washer não estava nem sabendo disso, né? Mas aí a Alice vai ler aí um depoimento do próprio Paul Washer. Hã? Então eu vou ler aqui, eu já abri aqui. Diz aqui o Paul Washer: eu dirijo um Jeep 1999 já bem velho. A porta do lado direito foi amassada por um caminhão. Não tem ar-condicionado. Meus filhos o chamam de o grande tomate vermelho. Eu não quero outro carro. Não me importo com qual carro eu tenho. Não gasto tempo à noite orando por um carro. E se você me der um carro, eu vou vendê-lo e dar dinheiro para os missionários. Eu não me importo. O que eu quero é ser como Jesus. Eu não choro porque eu não tenho essas coisas. Eu choro porque eu não sou como Jesus. Complicado demais, né? Complicado.
Eu não oro por essas coisas, para mim foi a frase mais marcante desse depoimento do Paul Washer. E o que aconteceu? Os comentários acerca da fala de um, fala de outro, o comentário foi de juízo. Eu duvido que, de fato, o pastor em questão tenha lido alguma obra do Paul Washer. Eu duvido. Eu tenho 3 livros do Paul Washer, então é uma benção. Todo mundo que eu empresto o livro, a pessoa fala, pô, me abençoou, muito bom o livro. Mas o que acontece é que, assim como nos tempos de Jesus, quando alguém prega algo muito duro, o discurso do Paul Washer Uma vez por semana, tá bom, né? não pode ser todo dia. Eu não sei se eu ia aguentar ser ovelha dele. Por que você chama Claudinho? Você, cara. Assim, é complicado porque você vê ali que ele não tem um compromisso com o público. Nitidamente, ele não está disposto. Ele prega e vai embora. Né? Tipo, E ele nunca mais é chamado para as igrejas. Tivemos alguns aqui um contato pequenininho, um contato de 5 minutos, 8 minutinhos com o Paul Washer uma vez em 2012. E me impressionou muito eu ter escrito na agenda dele o meu e-mail pedindo para ele material missionário. E, irmãos, eu tenho dificuldade de responder e-mail do meu trabalho. E esse cara me manda um e-mail. Olha, tem aqui o material para os seus missionários. Eu falei, meu Deus, ele mandou, mas assim... Eu falei... A salva até onde se Não tem mais, aí o meu e-mail do ótimo não tem mais. Olha só, ele aqui. Eu vou imprimir teu moldurou, recebi o e-mail do Washer. a estrelinha favorita do lado. Ó, o João Pedro rindo é porque o negócio foi forte. Eu queria que fosse com ele. Um cara sério. O que eu quero dizer, irmãos, é que o discurso do Paul Washer é um discurso atípico, endurecido para essa geração e não disposto à flexibilização. As pregações dele geralmente nos colocam no lugar de pecador. A pregação dele é o julgamento de Deus e o grande trono branco muito me abençoou e me perturbou. Também 10 acusações contra a igreja moderna, muito forte. Só que não são discursos que enchem a igreja, são discursos que esvaziam. Porque você olha e fala, então, ser crente assim eu não quero. Eu quero ser crente suave, eu quero sentar lá, eu não quero ter compromisso, eu não quero morrer por isso. Né? Só que J. Serra fala de uma coisa interessante aqui, que não pude colocar, mas ele fala assim, é impossível que o mundo não nos chame de fanáticos. A um certo termo é impossível. Porque o que o mundo espera é que nós tenhamos sempre o desejo de comer o pão do maná, mas às vezes uma beliscada religiosa para dar um aspecto de bom moço. Só que caras como Paul Washer, e aí eu diria até parafraseando no discurso que estamos terminando agora, Jesus não estava disposto a negociações. Ele rebenta e diz o seguinte, se não comer do meu sangue e não beber da minha carne, não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo, ponto final. Ele não ficou assim, pô, mas eu vejo que você tem uma disposição, eu vejo que você está buscando, não é isso? Eu vejo que, assim, tenho visto mudanças. Ih, cara, ele não tá nem aí. Eu não vejo Jesus falando assim, mas eu consigo ver que você tá caminhando, hein? Te vi, será muito diferente. Não, Jesus não tem esse nosso discurso de paz. O discurso de Jesus é, se você estiver comigo, me segue. Se não tiver, vai lá enterrar seu pai e fica com ele lá. Se fosse assim, Jesus ia falar, vai, daqui a pouco tua fé te salva. Um dia você vai despertar porque eu estou falando. Nunca ele deixou margem a um discurso suave. O discurso sempre foi, quer vir? Vem. Eu tenho dinheiro e tal, mas eu... Como é que faz para te seguir? Larga tudo, vende o negócio e vem comigo. Cara, imagine Jesus falando isso pra gente. Pro nosso trabalho, pro nosso emprego, pro nosso sonho. Como o Diego falou, pro nosso sonho. Larga teu sonho, vende ele, dá aos pobres e me segue. Aí é que começa o cristianismo. Quando eu largo tudo, né? Nós temos a dificuldade de entender que Jesus não foi aceito. Se nós formos nessa direção, não seremos.
mas que as pessoas que se converterem verdadeiramente se converterão, porque o discurso será idêntico ao dele. Verso 66, para terminar, diz assim: Você pode ler comigo o 66 e o 67, todos juntos, nas versões que vocês tiverem, tá? O 66 e o 67, tá bom? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ele não estava nem aí. Não era um negócio assim, tá saindo um, tá saindo outro, tá saindo outro. Mas tem uma bênção. Mas tem uma bênção para você essa noite. Não sai sem sua bênção. Você vai embora? Você vai perder. Você vai embora? Você vai perder. Já viu isso? Não vai vir no culto, não? Quem vai perder é você, rapaz. Parece uma ameaça de bênção, não é? Não, e, gente, assim, eu quero pensar com você se você já ouviu um negócio desse. Jesus tá, você não quer ir? Não vai pro inferno. Não era um negócio assim do tipo, eu tô aqui fazendo a tua vontade de ouvinte. Aí Pedro, que tem umas frases daquelas assim que a gente... De onde tirou Pedro isso? Né? De onde esse homem tirou essa frase? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida? Para onde eu vou? Pedro chegou num momento que eu não digo nem que é engraçado, porque Jesus depois admite que ele não era convertido. Jesus fala o quê? Quando você se converter, confia nos seus irmãos. Então, Pedro aqui ainda não é convertido. Mas ele já, pela intelectualidade humana, mera humana, ele já sacou que não tinha oferta melhor do que a de Jesus. Que não tinha razão e sentido na vida melhor que o do Senhor. A primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que sair daqui pensando, e eu já vou abrir para os comentários finais de cada um, é a seguinte: tá, você quer largar a fé? É isso, tá? Para onde vai? Me dá uma outra contraproposta. Fala aí. Não, eu acho que... Fala. Não tem. Vai pra onde? Entende? Nós temos, assim, às vezes a hipocrisia de achar que podemos nos desviar uns 15 minutos da vida. Passar uns meses fora da igreja, vou dar uma aliviada. Muita pressão, todo mundo querendo que eu mude. Sabe, é uma loucura isso. Onde é que tá de fato um amor em Cristo e uma relação com Ele? Nenhuma. Não se converteu ainda. Não se converteu ainda. Eu não digo quem pensa, sabe, assim, eu já vi pessoas sob pressão abandonaram ministérios. Eu já vi pessoas sob pressão pecando. Mas, cara, você chegar e falar assim, chega de Jesus, dane-se, Jesus, é muito complexo isso. O cara tem que avaliar se ele está na fé. Entendeu? Para onde você vai se Jesus não for hoje um caminho possível? Para onde você vai? Vamos pensar assim, não existe Jesus. Partindo do princípio de que ele não existe, de que não existe Deus. Qual seria a outra proposta? Comamos e bebamos que a minha morreremos. Isso aí. Todo mundo, que nem aqui quando o Simpson apaga a luz da cidade, é saque. Apaga a luz, pum, todo mundo quebrando, jogando hidrante no vidro. Tipo assim, é Espírito Santo, né? 3 meses atrás, 2. Então, não tem, tá? Eu gostaria de ouvir vocês, naquilo que Deus falou com o coração de vocês, para em seguida passar para os missionários. A gente tem uma novidade para mostrar aí. Mas gostaria muito de ouvir se Deus falou contigo em um trecho e te chamou a atenção, porque isso abençoa demais. Os comentários abençoam muito as pessoas. Então, se você puder ser breve, comente aí.